Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje eu trouxe para vocês o primeiro livro que eu li do autor Walter Hugo Mãe, um português que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes escritores lusófonos da atualidade, uma pessoa que teve uma grande influência de um outro incontornável, que é José Saramago, e que traz temas profundos. E o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, que é o que nós vamos falar aqui, ele traz o tema da velhice. O tema que ninguém escapa. E ele traz de uma maneira muito poética, muito profunda, mas ao mesmo tempo crua. Ele mostra o que os seres humanos que não morrem jovens vão enfrentar e ninguém pode escapar. E ao mesmo tempo que você, sem dúvida nenhuma, se identifica com aquilo, porque em algum momento da sua vida isso vai acontecer, ou se você já estiver em idade avançada, certamente esse livro, imagino que vai falar ainda mais pela decrepitude desse estado e da falta total de escapatória definitiva. Então, ele vai contar a história de um barbeiro aposentado, o senhor Silva, e o livro já começa num momento muito dramático da vida desse personagem, que é quando ele realmente perde tudo, que é quando a esposa dele falece. Então você já conhece o personagem entrando nessa zona de não retorno, a esposa dele, que era a coisa que ele mais prezava na vida dele, morre, e ele se encontra num estado totalmente de abandono emocional, e para completar, nesse momento tão difícil, a família dele resolve colocar ele no asilo. Então, a pessoa, ela se encontra naquela situação em que ela perde completamente a referência emocional, e além disso, ela perde todas as referências materiais. Você perde a sua casa, você perde todos os seus móveis que você escolheu, aquilo que você tinha pensado para sua vida, todas aquelas lembrancinhas de viagem, tudo acabou. Ele vai para um asilo com 2 sacos de roupa e uma imagem de santa. E é brutal, e você sente raiva da família dele por colocar ele ali, mas ao mesmo tempo a gente também não conhece as circunstâncias que levaram a essa decisão, e ele mesmo se questionando que você cria os filhos e você não imagina que em um momento eles talvez tomem essa decisão por você, e você vive aquele drama, e você vê o envelhecimento, e você vê como não dá para escapar disso, e ele traz de uma forma muito poética, e o amor que ele tinha pela esposa dele, ele diz coisas como é injusto, quando uma pessoa morre, o amor que a gente sente por ela deveria morrer também, porque é insuportável. E nossa, assim, eu me emocionei muitas vezes lendo o livro, me identifiquei e morri de medo de chegar lá, mesmo sabendo que é inevitável, mas o livro vai além disso. Ele não fica apenas nessa reflexão, que aliás é muito profunda e importante, sobre esse estado absolutamente degradante que é o fim da vida. Mas ele, ao mesmo tempo, mostra que ainda é uma pessoa que está nesse corpo decrépito e que, mesmo eventualmente sofrendo momentos de não lucidez, em alguns casos, dependendo do tipo da velhice, que pode ter uma senilidade ou não, você ainda tem uma alma, você ainda tem algo de vivo ali dentro, e mesmo assim ainda é possível se reinventar. Então o livro, ele é realmente muito, muito completo, porque além da questão da velhice, ele vai trazer também a questão de identificação e de se ver como indivíduo. O senhor Silva, ele, quando ele vai para o asilo, é como se ele perdesse a identidade. Então ele vai ter que se reinventar como pessoa. E ainda é um nome Silva, né? Um nome que em Portugal, como no Brasil, é tão comum. E aí você vai ter assim, era só mais um Silva. E finalmente você vai ver que é o destino de
todas as pessoas, mas que ao mesmo tempo ele ainda se mantém como um Silva individual, e tem outros personagens também que se chamam Silva para piorar essa falta, essa perda de identidade, e nesse momento ele resgata as memórias do senhor Silva. E ele vai lá para a época da juventude dele, quando era um Portugal governado por Salazar. E essa parte da ditadura tem um peso muito grande na história, porque ele vai trazer o que é ser português, que também faz parte da identidade do Silva. Então você tem os diversos as diversas partes da vida das pessoas. Ele é um pai de família, mas ele é um português que viveu na época de Salazar, então ele vai começar a se questionar qual era a participação dele nesse momento político, a participação dele como cidadão, a participação dele como português. E o título do livro, A Máquina de Fazer Espanhóis, vai justamente recuperar este momento de identificação e identidade com o português de base, o português que está dentro dessa nacionalidade portuguesa, que viveu uma época que foi muito marcante para Portugal, e que são agora só os velhinhos que se lembram de ter vivido isso e que estão morrendo. Então ele traz um Portugal que deixou de ser. E, inclusive, um outro personagem que se chama Silva é o Silva da Europa. Ele é um senhor também, mas ele é muito mais jovem. Então ele representa esse Portugal que agora quer fazer parte da Europa. Já o Silva, ele estava naquela época em que o português queria sair de Portugal porque a situação não era favorável. Então era uma máquina de fazer espanhóis. No livro ele explica o que é essa máquina, mas acima de tudo ele vai mostrar essa época em que os portugueses saíam do país. Então, se você chega na França hoje, você tem muitos filhos de português, você tem uma grande quantidade de portugueses que eram os zeladores dos prédios, que trabalhavam dessa parte é muito comum de organização, limpeza e portaria dos prédios, eram os portugueses, e os filhos dele nasceram na França. Então eram filhos de portugueses que não nasciam em Portugal, e isso marcou esse Portugal, marcou essa identidade do que é ser português, de quem ficou, de quem foi embora, de quem tinha contato, de quem quis ir e não pôde. Então nós temos os arrependimentos do Senhor Silva, nós temos o envelhecimento, e tem lições de que é possível viver de formas diferentes, e que muitas vezes cometemos erros, e que ninguém é perfeito, e que principalmente quando a gente faz o nosso projeto de vida, parece que nunca vai acabar. Parece que você faz aquele a sua bolha da sua família ou eventualmente dos seus amigos, mas se você não tem a sorte de morrer primeiro, isso acaba. E nada que você possa fazer vai impedir que isso acabe. Mas ao mesmo tempo ele também mostra que os seres humanos podem tecer relações diferentes, e que talvez se concentrar em uma só relação, por mais forte que ela seja, vá fazer com que você não consiga superar nunca essa perda. Então é necessário se abrir, mas se abrir quando, para quem, como se reinventar, como ter novas identidades, como envelhecer, como aceitar. E claro, não podia deixar de passar pela angústia da morte. E você vai vendo que no asilo ele chega lá, e no início obviamente ele está muito abalado emocionalmente, ele não consegue se relacionar, mas aos poucos ele vai criando uma camaradagem, e a gente dá risada quando conta as coisas que ele vive no asilo. É um livro que ao mesmo tempo tem esse outro lado de alívio, e de ver esse senhor Silva ainda aproveitando um resto de vida e tendo aquela camaradagem, aquela amizade por outras pessoas na mesma situação do que ele. E olha, é emocionante em diversos momentos, é humano, é poético sem ser chato, é poético sem ser hermético. E quando a gente vê esse senhor Silva conversando com as outras pessoas, quando você vê que o asilo é um depósito de velhos, e que muitas pessoas tentam simplesmente apagar da consciência delas, tornar a consciência mais leve, dizendo não, mas pelo menos lá ele está em um lugar em que cuidam dele, ele não está abandonado, porque no fundo as pessoas têm as suas próprias vidas, e nem sempre você tem a possibilidade ou a vontade ou a paciência de ter aquela pessoa mais velha perto de você. Às vezes a pessoa tem filhos pequenos, às vezes a pessoa não para em casa, às vezes a pessoa não tem dinheiro, não tem tempo. E o
o ser humano mais velho vira um resto de humanidade, mas que ainda é humano. E nesse asilo, a gente vai conhecendo diversos casos que existem na sociedade, de pessoas que foram abandonadas, de pessoas que não recebem visitas, as pessoas vão ficando velhas e elas vão morrendo, e essa morte dessas pessoas deprime mais, porque você sabe que você é o próximo da lista. Então, é inexorável, é profundo e é inevitável. Então, Máquina de Fazer Espanhóis é um livro incontornável para quem quer pensar esse final de vida. E muitas vezes a pessoa pensa: "Ah, não, mas eu não vou ver isso vai me deprimir, não tem jeito mesmo". Olha, eu sou uma pessoa que muitas vezes deixo de ler alguns temas porque eu sou extremamente sensível, só que esse não dá para escapar. Escolha um momento, talvez, em que você não esteja fazendo uma depressão, porque pode ser realmente não um momento muito indicado para ler isso, mas a reflexão, o pensamento, saber quem você é, quem você foi, o que você quer construir e como modificar e questionar a sua própria identidade e pensar que aquilo que a gente planeja para nossa vida muitas vezes acaba antes de morrer e ver que pessoas com quem a gente conviveu a vida inteira podem ou deixar de existir ou não ter tempo, vontade, possibilidade de cuidar de nós e que vamos todos passar por isso. E esse livro põe o dedo na ferida sem acusar, sem querer trazer soluções, até porque a solução é a morte, é aquilo que ele diz, um velhinho tem que morrer para outros poderem chegar. Então, quem demora muito a morrer não é bom negócio, nem para quem tá morrendo, nem para quem quer a vaga no asilo. E aí, conte para mim, você já leu o Walter Ugumãe? Qual livro dele você mais gostou? A Máquina de Fazer Espanhóis falou fundo para você? Se não, quais outros livros sobre final de vida, terceira idade você já leu? Deixa aqui, vamos trocar e se inscreva no canal. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.